Será que é para você esse concurso? Será que você possui o perfil para ser um bombeiro militar? Tem certeza que é isso que você quer pro resto da sua vida? Para saber disso e muito mais, acompanhe a nossa entrevista, fica até o final do vídeo. Fala pessoal, aqui é o Kaique, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos fazer uma entrevista com o Reno, também conhecido como Conrado. Ele é bombeiro militar lá do Piauí e nós nos conhecemos em uma das etapas do concurso do Corpo de Bombeiro do Amazonas. Tivemos a oportunidade de conhecer ali e mantemos a amizade até hoje. Como recentemente saiu o edital do Corpo de Bombeiro aí do Estado, e eu tinha um contato com ele, eu gravei uma análise do edital, sugerindo também como eu resolveria essa prova, levando em consideração um pouco o tempo até a data da prova, e achei interessante fazer esse vídeo aqui para poder compartilhar as experiências de quem já é bombeiro militar do Estado, para que você saiba o que te espera ao ser aprovado em todas as etapas. Ter esse contato com quem já é militar me ajudou muito e hoje eu estou convicto de que é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então eu gostaria que você tivesse esse mesmo brilho nos olhos que eu tive, né, ouvindo o relato dele e de outras pessoas que também são bombeiros militares, para que se sintam mais motivados a estudar nessa reta final, para que vocês tenham a certeza de que é isso que vocês vão fazer pro resto da vida de vocês. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a entrevista. Peço para que você, então, Renan, se apresente brevemente, fale um pouco da sua trajetória até se tornar bombeiro militar do Piauí. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar participando dessa entrevista. Eu agradeço demais, Kaique, pela oportunidade de poder estar aqui conversando com você e demonstrar aos demais candidatos, espero que futuros bombeiros, para poder conversar mais e informar como é que é a vida de um bombeiro militar aqui no Piauí. E vou fazer uma breve apresentação. Atualmente eu sou soldado do Corpo de Bombeiros aqui do estado do Piauí. Fazem 4 anos. Já fiz alguns cursos para me especializar na área. Já fiz curso de abordagem técnica, a tentativa de suicídio. Também fiz alguns cursos de nivelamento aqui no próprio estado, de salvamento em altura, de busca terrestre e de condução de embarcações. E, cara, desde quando eu entrei aqui, a minha vida mudou. Eu comecei aqui com o Corpo de Bombeiros com 22 anos. E de lá para cá, minha vida mudou bastante. Eu tive algumas oportunidades de crescimento pessoal e, graças a Deus, eu consegui construir aos poucos. E, assim, a vida de concurseiro, eu acho que cada um sabe onde é que aperta o calo, né? E, para mim, eu comecei a estudar para concurso por questões financeiras mesmo. Eu tive minha primeira oportunidade de trabalho, foi no Exército. Eu ingressei lá para fazer um curso de oficial da reserva, pelo NPOR, aqui em Teresina, no Piauí. E foi meu primeiro contato com o trabalho. Foi onde eu consegui ganhar meu primeiro salário. E, assim, como se tratava de uma preparação temporária, eu passei lá 10 meses e depois eu saí. Voltei para estudar para a universidade, onde eu já tinha ingressado antes. E eu sempre fiquei naquela, poxa, eu preciso voltar a trabalhar porque o dinheiro estava me ajudando bastante. Aí eu comecei a pesquisar questão de concursos que me agradava, né? Que eu me sentia mais atraído. E fiz alguns concursos da Guarda Municipal aqui em Teresina, estudei também para agente de trânsito. Só que assim, eu tinha uma dificuldade muito grande, cara, de foco. Eu começava, mas passava algumas semanas, alguns meses, eu não conseguia continuar, não dava continuidade no meu trabalho de estudo. E, assim que foi anunciado o concurso do Corpo de Bombeiros aqui do estado do Piauí, em 2017, eu fui ler o edital anterior e eu verifiquei que eu tinha uma grande afinidade, não só pelas questões das disciplinas, do que estavam previstos para cair na prova, mas também pela atividade fim, porque eu tenho um espírito um pouco mais aventureiro e também essa questão de poder ajudar o próximo nas situações difíceis principalmente é o que já era de mim mesmo, entendeu? E isso só agregou valor para poder me dedicar mais ainda ao concurso e assim que saiu o edital eu me preparei com tudo que eu pude, larguei o tempo livre que eu tinha para descansar,
me dediquei totalmente a ajudar ao concurso e, graças a Deus, e ao meu esforço e apoio de familiares e amigos, eu consegui ingressar. E é isso, meu amigo. Estamos aqui para conversar, tirar algumas dúvidas e bora lá. Muito legal, Rena, sua trajetória de vida. Me identifico bastante com ela. Também passei por bastante percalços. No começo da minha trajetória, a questão financeira também falou mais alto. Precisava manter as minhas despesas em casa. Então, naquele princípio, meu objetivo principal era resolver minha questão financeira. Atualmente, eu me organizei, me reestruturei. Eu acho que a realidade de muitas pessoas vai ter que se reestruturar primeiro, para depois prestar aquele cargo fim, que é o que a gente está fazendo agora, né? Buscando um cargo que a gente gostaria de atender não só as necessidades financeiras, como pessoais. Eu vejo muito esse perfil em quem faz concursos militares, carreiras policiais, elas não estão ali necessariamente pela questão do dinheiro, pela questão financeira, é porque elas se identificam com a atividade fim, a questão de ajudar o próximo, né, de fazer uma entrega pessoal. Não é à toa que a sociedade vê com muito bons olhos essa atividade de bombeiro militar, um dos poucos cargos que eu observo isso na sociedade. Muito bacana, Rena. É, uma vez feita a sua introdução, então, eu elenquei aqui algumas questões, algumas dúvidas que eu acredito que sejam as dúvidas de quem está nos assistindo aqui. A primeira questão que eu gostaria de fazer para você está relacionada à forma de ingresso na instituição. Eu acredito que isso não seja muito novidade para quem está nos assistindo, que é por meio de concurso público, mas eu gostaria que você desse uma ênfase das etapas, porque não o normal quando a gente fecha um concurso é que a gente faça uma prova objetiva e se você tiver dentro dos aprovados, a próxima etapa seria a convocação. Já os concursos militares é um pouco diferente, né? Um pouco mais extenso, tem mais etapas, né? Inclusive nesse do Piauí, tem uma especificidade em relação à investigação social. Então, se você puder falar aí como que vai funcionar essa questão do ingresso, passando pela prova objetiva, a fase médica, teste de aptidão físico, psicológico e também investigação social. Muito bem citado, Kaique. Essa é a questão do concurso público para ingressar no Corpo de Bombeiros. Já vem sido implantado há alguns anos pelos outros estados do Brasil. E, assim, normalmente tem todas as etapas, né? Como você já falou, tem a prova objetiva, tem a prova discursiva e também tem algumas etapas como o TAF, que é o teste de aptidão física, a investigação social, o teste psicotécnico, e alguns outros estados têm uma espécie de teste teste de especialidade. Alguns TAFs eles pedem para você mergulhar em um tanque, ficar sobre uma trave a 6 metros de altura. E aqui no Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí, o edital saiu recentemente, com a prova prevista agora para o dia 21, e ao invés como já é de comum em alguns concursos, ser a primeira etapa, a prova objetiva, tá acontecendo agora no início a investigação social. Já está podendo verificar quais são os documentos necessários que o candidato vai ter que enviar e assim que enviar todos os documentos, verificar se foi possível a aprovação por parte da banca para poder realizar a prova objetiva. Foi um pouco de mudança no edital que teve. Além da questão dessa alteração, desse atual concurso, também teve a retirada de algumas disciplinas que são como já da Física, área, química. isso já exatamente, já são comum na área do bombeiro, mas acredito que talvez para tornar um pouco mais acessível a alguns candidatos, foi retirada essas disciplinas de física e química e também a questão do TAF. Houve a retirada de duas provas, que foram a prova de natação e o teste da barra física, no caso masculino, para fazer a puxada, e no caso feminino, para poder se manter naquela posição durante alguns segundos. Então, assim, acredito que com essa retirada dessas disciplinas e com a diminuição de alguns testes físicos, acredito que após a retirada dessas disciplinas e de alguns testes, o candidato pode se preparar com maior desempenho, né? Porque vai ter menos disciplinas para ele poder
ter que estudar, então a carga horária que ele tem disponível vai ser mais direcionada para essas disciplinas que continuaram. E o teste físico, para algumas pessoas que têm alguma dificuldade, questão de sedentarismo, está acima do peso, o nível de exigência diminuiu. Então, para você que está ainda correndo atrás, está na dúvida, ainda dá tempo, acredite e corra atrás dos seus sonhos, meu amigo. Que aqui a gente constrói uma trajetória de vida. Legal, Renan. Eu também vejo dessa forma como você falou, está mais vantajoso. Esse edital foi um pouco peculiar, ele não obedeceu aquele prazo de praxe entre a publicação do edital e a data da prova, que geralmente é de 90 dias, então foi bem curtinho. E acredito até por conta disso que eles reduziram algumas matérias, como física e química, e também reduziram alguns exercícios físicos, com a barra fixa, né? Então, mais um motivo para as pessoas quererem prestar, justamente por ter facilitado um pouco mais. Isso não significa dizer que vai ser fácil, porém, É, está um pouco mais acessível do que se fosse manter o padrão tradicional, né? E assim, é importante a pessoa ter em mente exatamente como funcionam as etapas, né? Para que elas levem, dê igual importância a todas as fases do concurso, não só na prova objetiva. É importante treinar para o TAF, treinar assim, se preparar para a parte psicológica, a investigação social foi também peculiar, né? Fizeram com antecedência, não há muito candidato que possa fazer nesse sentido, mas nas demais ele vai ter que se organizar. Na fase médica, reservar um certo valor que acaba sendo custoso, bem trabalhoso também. Inclusive, eu pretendo gravar alguns vídeos no futuro para tentar ajudar o pessoal nesse sentido, não cometer os mesmos erros do que os candidatos no nosso concurso cometeram, né? Mas, assim, muito bacana, você conseguiu explicar como que é o ingresso no caso do Piauí, que foi um pouco peculiar em relação aos outros concursos. Uma outra questão, Renan, que eu gostaria de levantar com você é referente à carreira, que você explicasse para nós como que funciona desde o ingresso e até qual posto o candidato pode alcançar. Então, Kaique, esse concurso atualmente vai ser para soldado, no caso praça. E, assim, a progressão de carreira aqui no Piauí, ela, ela é muito boa por questão de efetivo. O efetivo aqui no Piauí, ele gira em torno de 350 homens, sendo que só alguns deles são operacionais. Muitos, já por questão de tempo de serviço, idade, já fazem parte do serviço administrativo. E por questão de muito dessa carência de efetivo, assim que baixa o interstício, o militar já é promovido. Atualmente, o interstício de promoção de soldado para cabo aqui no Piauí é de 5 anos, após de cabo para terceiro sargento são 4 anos, e após isso, cada promoção fica em 2 anos, de terceiro para segundo, de segundo para primeiro e de primeiro para subtenente. Então, em cerca de 15 anos, se houver as promoções no seu tempo adequado, que é para que está previsto, em 15 anos você já chega em subtenente. Sendo que, atualmente, a legislação diz que se o militar ele ingressar no quadro de oficiais complementares, ele pode chegar até o posto de major. Então, a legislação ela permite isso. Quem entra soldado e continua na carreira, ao longo dos anos, pode chegar até major. Talvez pode ocorrer uma alteração, pode melhorar, pode chegar talvez até tenente-coronel, mas isso só o futuro pode dizer. De bola, excelente oportunidade. Imaginou entrar como soldado e chegar ao posto de oficial? Muito bom mesmo. Há outros estados em que há muito mais efetivo e acaba que a progressão na carreira é muito mais lenta. Nesse sentido, é muito favorável. Ô, Renan, uma outra questão que eu gostaria de levantar com você é referente ao custo de formação. Então, o candidato foi lá, foi aprovado em todas as etapas, aí ele vai ingressar na carreira, mas ele já não vai, de imediato, começar a trabalhar. Primeiro tem que se formar. Como que é esse curso de formação de vocês, assim? É bem puxado? Quanto tempo leva? Qual foi a sua experiência? Pode compartilhar com nós aí. Cara, eu posso dizer que o curso de formação das fases é uma das experiências melhores que você pode ter, porque muitas vezes não é bom, é ruim, é ruim, é puxado, você vai sentir muito desconforto, você vai ser colocado em situações de que você vai ter que ultrapassar seus limites. Então, o curso de formação está ali para meio que moldar você como bombeiro.
E voltando como foi minha situação, meu curso de formação ele foi o mais rápido que teve aqui no Piauí até agora para soldado. Foram 4 meses de curso, porém foram 4 meses intensos. Ele tinha instrução de manhã, de tarde, de noite, às vezes pela madrugada, aos finais de semana e também aos feriados. Então foi uma carga horária que foi bem puxada e que abordou várias atividades fins que o Corpo de Bombeiros ele atua, né? Desde é, na prevenção, em incêndio urbano, incêndio florestal, atendimento pré-hospitalar, acidente automobilístico, salvamento em altura, busca terrestre, salvamento aquático. A gente passou por várias etapas pelo qual o bombeiro precisa ser formado e, assim, a gente sai do curso de formação com a ideia de como o bombeiro trabalha, mas aprender de verdade como é o trabalho em si é ao longo do serviço. A gente vai aprendendo como é que a gente vai trabalhar e vai melhorando. E, assim, depois do curso de formação, quem tiver alguma afinidade com a área operacional e verificar uma área na qual a gente trabalha e tem mais afinidade ainda, como um incêndio, altura ou a parte aquática, tem alguns cursos oferecidos aqui no estado e em alguns outros estados que você pode se especializar. Então, o bombeiro ele vai te proporcionar várias oportunidades de trabalho. E outra coisa, eu digo que às vezes o Corpo de Bombeiros ele tem espaço para todo mundo, para você que é operacional e para você que também é administrativo. Às vezes você não se encontra naquele desejo todo de estar ali no meio do campo, podendo atuar, mas lá na parte administrativa tem algum setor que você pode se encaixar e poder trabalhar. Pô, muito legal esse esclarecimento. Tanto é que alguns conhecidos meus acham que o bombeiro é tudo igual, todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo está na rua e não necessariamente isso acontece em outros órgãos também, né? Órgãos policiais também é assim. Nem todo mundo vai para a rua ser operacional, vai ficar armado. Tem os agentes internos também, né? No corpo de bombeiro tem o pessoal que lida com a fiscalização de projetos, para liberar construções ou não, né? E para isso é preciso um pessoal interno. Ou seja, há espaço para todo mundo. No seu caso, Reno, como que foi? Você saiu lá no curso de formação já com alguma especialidade ou não? Você foi se especializar após o curso de formação? Então, Kaique, assim, assim que a gente terminou o curso de formação aqui no Piauí, cerca de 12 dias fomos nomeados e minha primeira missão como bombeiro militar foi trabalhar em uma operação de prevenção no litoral aqui. Para quem não conhece o Piauí ou não sabe, o Piauí é o único estado do Nordeste que a capital não é no litoral. Então, às vezes esses períodos festivos, final de ano, mês de férias, feriados prolongados, aqui no Piauí, algum parte do efetivo se desloca em missão para cobrir o litoral. E a minha primeira missão foi essa. Eu fui para o litoral fazer prevenção aquática no final do ano e lá a gente pôde trabalhar prevenindo alguns afogamentos. Infelizmente teve um afogamento lá que o pessoal da minha guarnição fez o salvamento e conseguiu retirar com vida. E assim, após o curso de formação, eu tinha algumas afinidades, né? Eu percebi que a parte de salvamento de altura já me interessava bastante. E após o final do curso de formação já soldado, a gente foi fornecido aqui no estado uma espécie de nivelamento, que foi para poder passar mais informações e materiais novos, técnicas de salvamento em altura. Procurei fazer o curso, abriu minha mente, para falar a verdade, porque durante o curso de formação a gente tem um contato, porém, por conta de ser um pouco mais rápido, a gente tem um conhecimento, mas não é tão profundo. E poder ter feito esse nivelamento aqui abriu minha mente também. Depois eu pude fazer outros cursos aqui, como já falei, de busca terrestre, também fiz o de condução de embarcações e já tinha feito anteriormente um nivelamento também de atendimento à tentativa de suicídio. E um dos cursos que eu pude fazer foi o CATS, que é o curso de abordagem técnica à tentativa de suicídio, que tem esse tipo de ocorrência em vários tipos de situações e que o abordador, o bombeiro,
precisa estar preparado, pois o abordador, o bombeiro, tem que estar preparado para diversas situações, porque cada pessoa é diferente de outra. Então, foi um dos cursos que me ajudou bastante. E atualmente, assim que eu ingressei, eu comecei no grupamento de incêndio aqui em Teresina. Passei cerca de 1 ano e meio nesse grupamento. Pude atender vários tipos de situações, de incêndio em residência, incêndio em apartamento, incêndio em indústria, também a parte de incêndio florestal, principalmente no período do BR-Albró, que a gente chama aqui, que é o segundo semestre, que começa a partir de setembro e vai até dezembro, que é os períodos mais quentes, que tem maior índice de queimadas, principalmente no interior. E depois desse 1 ano e meio que eu passei no grupamento de incêndio, eu fui transferido para o grupamento de busca e salvamento, que é onde eu me encontrei de verdade. Eu tinha uma afinidade com a parte de incêndio, mas no grupamento de busca e salvamento eu pude encontrar, porque lá a gente atende situações das mais diversas possíveis, desde da retirada de um animal preso numa árvore, um gato, por exemplo, até situações complexas de acidentes automobilísticos com vítima presa nas ferragens, com é, vítimas em espaços confinados. Então, assim, do bombeiro, a gente diz uma coisa, das situações onde as pessoas correm contra aquele episódio, a gente corre a favor para poder resolver. Então, são várias situações possíveis que a gente pode viver nessa carreira. Acho muito interessante essa atuação do Corpo de Bombeiro, mas também tem essa visão parecida com a sua. Eu admiro muito essa questão de é, lidar com situações caóticas, onde a maioria das pessoas vão querer fugir e nós teremos que agir, né? Eu acho interessante. Eu não sei se eu vou ter essa chance de ser operacional, de estar na ocorrência, mas como oficial, vou fazer de tudo para promover esse tipo de treinamento, buscar o que há de mais moderno, de equipamentos, técnicas, para que se tiver uma ocorrência como essa, de vítimas presas nas ferragens, situações caóticas, a guarnição esteja preparada, esteja, sabe, apta a atuar nesse tipo de condições. Eu admiro bastante esse tipo de situação, é onde você vê o valor do bombeiro, né? Passa muito tempo treinando, às vezes a sociedade, as pessoas não veem o trabalho do bombeiro porque estão lá treinando, né? Para que quando isso acontecer, eles saibam o que fazer de maneira automática. Muito massa isso, velho. Admiro bastante. Uma outra coisa que eu ia te perguntar também, Renan, é, qual é, se você se recorda, a sua missão mais perigosa e não sei se é a mesma também, a mais dramática que você se lembra? Cara, não, são diferentes, pô. São bem diferentes. Foi até um start na minha vida profissional, porque a minha ocorrência mais perigosa que eu tive foi assim que eu fui transferido lá para o grupamento de busca e salvamento. Na época, a gente estava com um problema de efetivo e, no caso, a guarnição era composta apenas por 2 homens. Eu, como motorista e auxiliar, fazia essas duas funções, e tinha um outro militar que fazia o papel de chefe. Durante o meu serviço, desse dia, a gente recebeu uma ocorrência na madrugada, sendo informado que um homem estava dentro de um reservatório de solvente e que a gente devia se deslocar para lá para poder fazer a retirada. E a gente só recebeu essas informações. Foram bem poucas mesmo, porque a comunicação na hora estava tentando coletar informação e como era algo urgente, a gente já teria que ir se deslocando, né, para o local do acidente. E como só tinha 2 homens, cara, a gente pediu reforço e para poder ir mais viaturas, mais guarnições para poder dar apoio. E durante o deslocamento, estava conversando com o meu chefe de guarnição para ver como é que era a situação, né? A gente vai planejando como é que a gente pode atuar. E chegando lá, tudo que a gente planejou foi exatamente o contrário. Não tinha nada do que a gente tinha planejado. A gente viu a situação, como é que se encontrava o reservatório. De início, a gente pensava que o reservatório estava cheio, com material solvente, e que a vítima estava morta lá dentro. Então, era urgente, mas a gente poderia ter um pouco mais de tempo hábil para poder planejar melhor a operação para ser mais seguro para a gente. Chegando lá, era um reservatório de difícil acesso, onde
estava seco e o trabalhador ele entrou lá para poder fazer a raspagem, a limpeza desse tanque, porque ele teria sido utilizado anteriormente e teria acumulado material. Ele entrou sem EPI, sem a fiscalização do segurança do trabalho que trabalhava nessa indústria, e ele entrou, ficou trabalhando lá dentro, respirando gases tóxicos e acabou desmaiando. E, assim, por conta dessa dificuldade de acesso e para ter uma ideia, a boca de acesso do reservatório não dava mais de 80 centímetros. Então, para um homem já entrar, é um pouco apertado. E ainda mais com equipamento. Aí, como a gente chegou primeiro e eu era o mais magro na época, então o Adivinha. chefe de guarnição fez o convite, perguntou para mim, Reno, tu tá preparado para entrar? Aí eu fiquei olhando assim, chefe, eu vou lá. E assim, por se tratar de um ambiente confinado, com gases tóxicos e inflamáveis, a gente teria que ter muito cuidado por questão de evitar ter um início de uma combustão ali, né? Porque além da vítima que estava lá dentro, estava inalando esses gases, está desacordado, está inconsciente, poderia oferecer esse risco para mim também, como alguém que o bombeiro que está indo para salvar a vida de outra pessoa e acaba se tornando vítima. Então foi uma das ocorrências mais assim perigosas que eu percebi para mim, mas que logo em seguida, depois de já ter entrado lá no reservatório, as guarnições chegaram e puderam me ajudar, né? A gente retirou a vítima com vida e graças a Deus não teve nenhum acidente maior para minha equipe e para mim. E continuando, cara, uma das ocorrências mais dramáticas que eu peguei foi um acidente de 2 caminhões. Foi um vítima preso nas ferragens. Era um homem que estava preso nas ferragens, estava vivo quando a gente chegou lá. E ele agonizava de dor, cara. Foi uma cena que eu vivi e foi muito marcante para mim, muito difícil. E, assim, como profissional e podendo atuar com outros militares, que também puderam ajudar bastante, a gente conseguiu poder retirar ele com vida lá do acidente, mas que foi uma das situações que me marcaram bastante por questão de cuidado, né? A gente, nessa situação, a gente tem que tentar fazer a operação evitando causar mais danos para a vítima que está ali. E nós trabalhamos prezando por isso, pela nossa segurança e pela vida da pessoa que estava ali, né? Então, para mim, foi uma das situações que eu pude viver e, assim, me marcou muito, muito mesmo. E eu espero que cada ocorrência assim que a gente enfrenta é um aprendizado diferente. Nenhuma ocorrência é igual, principalmente essas que são mais graves. Durante a ocorrência, a gente pode trabalhar e depois a gente tem uma conversa entre cada integrante da guarnição, podendo rever o que foi que a gente fez, o que foi que a gente acertou, o que foi que a gente errou, o que foi que a gente pode melhorar, e tentando sempre melhorar, né? Ser mais eficiente e atender a sociedade da melhor forma possível. Caramba, velho, tão novo e já vivenciando esse tipo de ocorrência. Como você mesmo disse aí, né, nesse caso do tanque ali, né, às vezes no calor da emoção a gente acaba agindo sem pensar muito e talvez você poderia ter sido vitimado também com a inalação dos gases, né, e ficado ali Isso, junto no tonel lá. E nesse último caso aí, deve ser um pouco perturbador, né, durante um tempo, é, reviver esses momentos aí com essa vítima. Mas assim, o que reconforta é que vocês fizeram tudo que estava no alcance de vocês também, né? Mas graças a Deus. infelizmente não dá para não dá para salvar todos, né? Mas faz parte dessa rotina, assim. Eu refleti bastante sobre isso. Você havia me contado esse caso já, né? Eu refleti bastante assim sobre o que me espera. É importante ter essa visão assim de que nem sempre
o trabalho vai ser agradável. Assim, embora eu veja como uma espécie de um sonho ingressar no corpo de bombeiro, eu sei que vai ter momentos como esse, que vai me tirar o sono, na verdade, né? Vai me deixar mal, vai me deixar para baixo. Mas o que eu, sabendo do que me espera, é como eu te disse, quando eu entrar, eu vou fazer de tudo para que eu esteja o mais preparado possível, para que eu faça todos os treinamentos disponíveis, para numa situação dessa, eu oferecer o que há de melhor na ocorrência. E aí, o que vai me reconfortar numa situação dessa é saber que eu fiz tudo que estava ao meu alcance, né? Assim eu penso, né? Mas realmente bastante pesado, né? É, agora mudando um pouco de assunto, né? Esse clima ruim que ficou aqui agora, queria que você falasse um pouco sobre a escala, como que é a escala de vocês, é, dá para você conciliar com a sua rotina, se é 24 por 72, como que funciona? Esclarece para a gente aí, por favor. Cara, mudando um pouco de assunto, né, para ficar uma parte mais leve, mas só recapitulando rapidinho, Kaique. Essa questão das ocorrências mais difíceis são marcantes, realmente. Mas a gente pode contar com apoio psicológico, caso alguém precise, após algumas ocorrências. E outra coisa, a gente se preocupa muito, nós, como integrantes do Corpo de Bombeiros, com a questão do nosso psicológico, né? A gente prima primeiro a mente, depois o corpo. Mente sã, corpo sã. Porque a gente não pode poder atender uma pessoa para tentar resolver a situação se a gente mesmo não está preparado para aquilo. E a gente preza por isso, ter esse cuidado. E voltando, cara, a questão das escalas aqui no Piauí, atualmente elas estão funcionando da seguinte forma: para quem tira serviço operacional, tem a escala de 24 horas trabalhadas para 72 horas de folga. E para quem trabalha na área administrativa, é de segunda a sexta, só não nos feriados, das 7h30 da manhã até as 13h30. Então, assim, para quem gosta de ter uma folga um pouquinho maior, às vezes trocar um serviço, poder fazer uma viagem, participar de algum evento, é muito bom a escola operacional. E da mesma forma, para aqueles que gostam do serviço administrativo, eles vão ter um tempo livre à tarde, à noite, para poder resolver sua vida, né? Fazer seus afazeres e atividades que ela pode desenvolver além do quartel. Bom, essa escala operacional aí chama atenção. Dá para a pessoa conciliar fazer uma troca lá, trabalhar Dá? 48 horas e ficar praticamente 6 dias em casa, né? Dá para ter Isso. uma segunda rotina aí, dá para encaixar no meio. Exatamente, exatamente. Teve uma pequena alteração, estava sendo permitido essa escala de 48 horas para folgar, no caso, 6 dias. Aí houve uma correção. Agora só está podendo fazer das 24 horas com 72. Mas talvez pode retornar essa escala, principalmente nas unidades que trabalham no interior, né? Porque aqui em Teresina fica um pouco complicado, porque a demanda de ocorrência tem uma quantidade maior, e dependendo do dia, pode ser que você pegue um plantão que já seja cansativo, e para você se manter ainda de pé e eficiente para o serviço, é um pouco complicado. Mas dá sim para você trabalhar, você ter uma folga. Tem militares nossos que moram em outras cidades, então dá sim para conciliar muita coisa. Isso eu vejo com bastante vantagem, assim, não imagino outros cargos que proporcionem essa escala aí tão favorável, assim, para mim seria vantajoso. Reno, uma outra coisa que eu gostaria de te perguntar também, qual que é a diferença, para quem não sabe ainda, do cargo de oficial para o cargo de praça? Quais são as principais diferenças? Inclusive, assim, atividade no dia a dia na caserna, como que funciona, assim, e qual que é a relação que existe de praças e oficiais? Bom, cara, assim, para quem já conhece o militarismo, já vai ter noção do que eu vou estar falando. Mas para quem não conhece e está começando agora a estudar, entender como é que funciona, o militarismo, tanto no Exército, na Força Aérea, na Marinha, na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar, a gente tem dois pilares, que é a disciplina e a hierarquia. São eles que sustentam a organização, né? E nós temos como base, que são os praças,
Os praças começam desde soldado, podem ser promovidos a cabo, sargentos e chegar ali subtenente. E depois dessa base já estabelecida, a gente já começa já nos postos, né? No caso de oficial, que já começa ali de segundo tenente, primeiro tenente e pode chegar até coronel. E podendo dizer, como já vivi aqui, o praça, ele tem uma atividade fim mais operacional no início de carreira, o soldado e cabo principalmente. Ele vai funcionar como um elemento de execução ali nas ocorrências, mas também pode trabalhar no setor administrativo. Por necessidade da organização, ele pode ser convocado para trabalhar no setor administrativo. E ali, mais alguns anos posteriores, após ser promovido, também pode a função de sargenteante, né? Que é uma faixa administrativa que também trabalha no operacional, serviço de escala, missões de que vão ser necessárias viagens, então trabalha no conjunto. Já o oficial, principalmente o que está ali no início, os tenentes e capitães, eles vão funcionar liderando as guarnições, né? Orientando como devem proceder nas mais diversas situações e podendo desenvolver algumas atividades, né? Cursos de especialização, podendo chamar a tropa a alguns treinamentos e também na parte administrativa, né? Como na vistoria, como na parte do financeiro, na diretoria de ensino e outros setores que há dentro do Corpo de Bombeiros. Além dos outros postos, que são o posto de capitão, de major e tenente-coronel. Eles vão estar lá mais na organização do Corpo de Bombeiros em si. Entendi. Eu acho que ficou claro aí mais ou menos qual que é a diferença do praça, né, pro oficial. Basicamente, um é o elemento de execução, que seria os praças, né, quem vai de fato pôr a mão na massa ali, numa ocorrência, que talvez é quem chega primeiro, né? E já os É, oficiais exercem um cargo mais de gestão, seria mais ou menos isso, né? Para quem está nos exatamente. acompanhando. Interessante, Reno. Reno, eu confesso que há outras questões aqui, outras perguntas, mas para que o vídeo não fique tão extenso, eu acho que a gente vai encerrar por aqui. Mas eu acredito também que a gente foi capaz de passar pelas principais questões aí para quem não é do mundo militar, né, que está pretendendo ingressar nessa carreira. Acho que deu para ter uma noção de um panorama geral de como que é ser bombeiro e principalmente aí no Piauí, né? Se você quiser acrescentar mais alguma coisa aí, fica à vontade. Cara, eu quero agradecer novamente, né, por essa oportunidade de fazer a entrevista com você. Espero que logo, logo sejamos companheiros de curso de formação de oficial lá do Amazonas. E, assim, para quem está assistindo que está se preparando para o concurso aqui do Piauí, eu espero que você consiga êxito, mas também que você faça por onde, se dedique, faça muitas questões, treine em redação, e seja muito atento a essas etapas. Por mais que a gente acredite que a primeira etapa é mais difícil, mas ao longo do concurso, cada etapa que a gente vai passando se torna um pouco mais tensa. Mas a preparação para essa primeira etapa objetiva é muito importante e eu espero que poder ver vocês logo, logo durante o curso de formação. De bola, Reno. Quem sabe aí, quem está nos assistindo aí vai ser formado por você. Espero que não dê tempo para isso, né? Que você já esteja lá no Amazonas lá, mas enfim, é uma possibilidade. Reno, eu que agradeço aí você ter aceitado o convite, ter ficado até essa hora da noite aqui. Mas assim, eu também gostaria de deixar aqui uma palavra para quem está concorrendo a esse cargo aí, que ainda é possível, dá tempo de correr atrás das matérias e chegar bem na prova, que realmente dê valor para todas as etapas, né, são igualmente importantes, não negligenciar nenhuma delas. Talvez eu pretenda gravar algum vídeo aqui sobre o TAF, sobre a fase médica, para tentar ajudá-los, e que assim que vale muito a pena passar por isso, que ao assistir essa nossa entrevista, eles sintam mais vontade ainda, né, de continuar estudando, de ir até tarde nessa reta final, que dê aquele gás para conseguir essa vaga. Porque eu acredito verdadeiramente que vale muito a pena ser parte dessa instituição, que, como você mesmo mencionou aí, faz diversos trabalhos, não há rotina, né? Cada dia é diferente do outro É, e eu mal vejo a hora de fazer parte, assim, eu falo como quem já fosse, mas assim, é porque eu mal vejo a hora de pertencer
e começar a atuar aí lado a lado. É, enfim, deixar essa mensagem para quem está nos assistindo e que a nossa entrevista possa motivá-los a continuar se preparando aí. Obrigado. Só fazer um uso da palavra rapidinho, Kaique. É assim, a gente que é militar do Corpo de Bombeiros, a gente tem uma estima, né, que o Corpo de Bombeiros é a entidade pública que tem a maior aprovação da sociedade. Porque exatamente por isso, porque nas situações que a sociedade precisa de alguém para poder ajudar, a gente está ali presente. E essa sensação, esse sentimento de poder ajudar o próximo é muito gratificante, cara. A gente já conversou sobre situações de ocorrências que são complicadas, mas não tem nada que ofusque, que no caso faz brilhar os olhos, quando a gente vai para uma ocorrência e pode ajudar de verdade. Principalmente quando envolve vidas e os bens das pessoas, que é o nosso lema, né? Que é vidas alheias e riqueza salvar. Exatamente. Eu não consigo imaginar um outro cargo que possa entregar isso para a sociedade. Talvez um médico, né, que também interfere diretamente na vida de alguém, mas assim, é um dos poucos cargos que você tem o poder, cara, de transformar a vida de alguém. Dependendo da sua prontidão, da sua capacidade, aí você vai ser quem vai definir se a pessoa vai viver ou não, né, Isso. da sua prontidão. E eu acho isso muito interessante. Não é à toa que eu resolvi seguir esse cargo, eu acabei caindo de paraquedas, não estava preparando para outra coisa, mas como eu te falei, eu acho que eu estava no lugar certo, na hora certa, sabe? Tipo, não tenho dúvidas atualmente que esse é o cargo que eu quero pro resto da minha vida. Espero não estar enganado, mas atualmente estou convicto disso e você fez parte disso, me ajudou a chegar nessa conclusão, graças ao seu relato. é, e era exatamente por isso que eu queria fazer essa entrevista, para que as pessoas tivessem a oportunidade de ouvir de você, que já é membro, que vivenciou tudo isso, mesmo sendo tão jovem, né? Tão jovem, mais novo do que eu, mas já vivenciou tudo isso aí, né, cara? Tipo, acho isso muito massa. E mais uma vez, obrigado aí pela entrevista, Reno. Um abraço, a gente vai se falando. Valeu, Até gente. mais. Até a